Existe uma mentira silenciosa sendo repetida todos os dias diante dos seus olhos. A mentira de que a vida deveria ser uma linha reta de felicidade constante. Você acorda, abre o celular e vê sorrisos, pessoas comemorando, fotos perfeitas, histórias inspiradoras. E sem perceber, começa a acreditar que se hoje você não está sorrindo, então há algo errado com você. Mas escute com atenção. Se você está sorrindo hoje, um dia vai chorar. E se está chorando agora, um dia vai sorrir. Porque não existe sorriso eterno e também não existe choro eterno. O problema nunca foi a dor. O problema é a expectativa de que ela não deveria existir. Nós tentamos congelar estações. Quando estamos vivendo dias bons, queremos que eles nunca acabem. E quando atravessamos dias escuros, ampliamos a escuridão como se ela fosse definitiva. Transformamos fases em sentenças. Transformamos momentos em identidades. E começamos a dizer: eu sou assim, quando na verdade estamos apenas passando por algo. Há tempos em que será preciso lutar com todas as forças, agarrar com firmeza aquilo que está escorrendo pelas mãos. E haverá tempos em que a maior demonstração de força será soltar. Haverá dias de conquista e dias de silêncio. Dias em que você se sentirá invencível e dias em que até levantar da cama parecerá uma batalha invisível. Mas nada disso é permanente. E talvez o que esteja doendo agora não esteja tentando destruir você, talvez esteja tentando revelar quem você pode se tornar. E é exatamente aqui que quase todo mundo se perde. Porque quando o cenário muda, quando o vento deixa de soprar a favor, quando aquilo que parecia estável começa a tremer, a primeira reação é acreditar que algo saiu do controle de forma irreversível. Mas a verdade é que a vida nunca prometeu estabilidade constante. Ela prometeu movimento. E movimento exige adaptação. Há uma diferença imensa entre passar por uma fase e se tornar prisioneiro dela. Uma fase é um trecho do caminho. Uma prisão é quando você decide morar no trecho e esquecer que existe estrada pela frente. O deserto nunca foi construído para ser moradia. Ele é travessia. Pode ser longo, pode ser quente, pode ser silencioso, pode parecer interminável, mas ele não é o destino. O que tem esmagado tantas consciências não é a luta em si, é a comparação. Você olha para o lado e vê alguém aparentemente vivendo dias ensolarados enquanto você atravessa tempestades. E então nasce a pergunta que corrói por dentro: por que comigo? Só que você não vê os bastidores, não vê as lágrimas que não foram postadas, não vê as noites mal dormidas, não vê as inseguranças escondidas atrás de filtros e frases bonitas. A sociedade criou um padrão perigoso: felicidade permanente como prova de sucesso. Se você não está sorrindo o tempo todo, parece que está fracassando. Mas crescimento não acontece apenas em dias leves. Crescimento real acontece quando algo dentro de você é pressionado ao limite. Todo crescimento que não é integral, que não atravessa dor, frustração e superação, não é crescimento, é deformação. É uma aparência de maturidade sem profundidade. Arranque da sua história os capítulos amargos. Retire as humilhações. Apague as traições. Elimine os dias em que você foi ignorado, subestimado, desacreditado. Agora imagine quem você seria hoje: ingênuo, frágil, facilmente enganado, sem discernimento, sem resistência, sem estrutura emocional. São os capítulos difíceis que constroem densidade. São as fases amargas que desenvolvem sabedoria. São as quedas que ensinam a levantar com consciência. Existe uma força silenciosa sendo formada dentro de quem atravessa lutas sem desistir. Uma musculatura invisível que não aparece nas fotos, mas sustenta decisões. Uma firmeza que não se compra, não se aprende em livros, não se recebe pronta. Ela nasce quando você enfrenta o que preferia evitar. E talvez o maior erro seja amar apenas as partes boas da própria caminhada. Aceitar apenas o que conforta, buscar apenas o que confirma. Mas a vida oscila exatamente para desenvolver. Se tudo fosse fácil, não haveria expansão. Se tudo fosse leve, não haveria profundidade. Se tudo fosse vitória imediata, não haveria
caráter. Há momentos em que você vai se sentir forte e há momentos em que vai se sentir quebrado. E isso não define fracasso, define humanidade. A questão não é se haverá choro. A questão é o que você faz enquanto ele acontece. Você transforma a dor em sentença ou em alavanca? Porque existe uma diferença brutal entre atravessar uma fase reclamando, se entregando ao desânimo, alimentando pensamentos de desistência e atravessar a mesma fase com consciência, entendendo que aquilo não é definitivo. O sol que nasce sobre uma casa é o mesmo que nasce sobre todas as outras. Todos recebem as mesmas 24 horas, o mesmo ar, o mesmo ciclo de dia e noite. O que diferencia não é a ausência de problemas, é a postura diante deles. Talvez você esteja no meio de uma crise financeira, talvez esteja enfrentando conflitos dentro de casa, talvez esteja lutando contra inseguranças que ninguém vê, talvez esteja cansado de tentar, mas a fase não é identidade. O momento não é destino. O que hoje parece esmagador pode estar esculpindo algo que você ainda não consegue enxergar. E se você não aprender a suportar, tudo parecerá maior do que realmente é. A mente amplifica aquilo que não é enfrentado. O medo cresce quando é alimentado. A dor se torna gigante quando é transformada em narrativa permanente. Mas quando você encara, quando você aceita que há estações, quando você entende que a oscilação não é punição, e sim processo, algo começa a mudar por dentro. Não é errado chorar, não é fraqueza sentir, não é vergonha admitir que dói. Errado é transformar a dor em ponto final. Errado é desistir no meio da travessia. Errado é acreditar que porque hoje está difícil, amanhã também estará. Você não foi feito apenas para sorrir e não foi feito para viver preso ao choro. Foi feito para atravessar ambos e sair mais consciente, mais forte, mais inteiro do outro lado. Porque há algo que quase ninguém percebe enquanto está no meio da tempestade. A tempestade revela estruturas. Enquanto o céu está limpo, qualquer construção parece sólida. Enquanto tudo está funcionando, qualquer um se sente preparado. Mas quando o vento sopra com força, quando o chão começa a tremer, quando as respostas não vêm na velocidade que você gostaria, aquilo que é frágil se rompe e aquilo que é verdadeiro permanece. Talvez o que esteja incomodando agora não seja a dificuldade em si, mas a sensação de perda de controle. Você queria prever, planejar, garantir. Só que a vida não responde ao desejo de controle absoluto. Ela responde ao movimento. E o movimento inclui incerteza, inclui risco, inclui momentos em que você não tem todas as respostas, mas ainda assim precisa continuar caminhando. Existe uma maturidade que só nasce quando você entende que nem tudo depende de você, mas algo sempre depende da sua postura. Você não controla o tempo, não controla a reação das pessoas, não controla crises globais, mudanças inesperadas, portas que se fecham sem aviso, mas controla como reage, controla se escolhe parar ou avançar, controla se permite que um capítulo difícil se transforme em narrativa definitiva sobre quem você é. Há fases em que você vai lutar para manter, lutar para preservar um relacionamento, lutar para sustentar um sonho, lutar para manter de pé algo que está por um fio. E haverá fases em que a luta será para soltar, soltar expectativas, soltar versões antigas de si mesmo, soltar aquilo que já cumpriu seu papel, mas você insiste em carregar. Crescimento exige discernimento para saber quando insistir e quando encerrar. O problema é que fomos ensinados a acreditar que desistir é sempre sinal de fraqueza, mas existe uma diferença profunda entre desistir de si mesmo e encerrar um ciclo que já não produz vida. Há batalhas que fortalecem e há batalhas que apenas consomem. Sabedoria é entender a diferença. Se você olha para trás e observa os momentos mais dolorosos da sua história, talvez perceba que foram exatamente eles que redefiniram prioridades, que mudaram sua forma de enxergar as pessoas, que ensinaram limites, que despertaram consciência. A humilhação ensinou humildade, a traição ensinou discernimento.
sofrimento. A escassez ensinou valorização. A solidão ensinou autoconhecimento. Ninguém amadurece apenas com aplausos. Aplausos alimentam o ego. Processos alimentam a essência. Quando tudo dá certo, é fácil acreditar que você já é suficiente. Mas quando algo falha, você é convidado a crescer. E esse convite nem sempre vem com delicadeza. Às vezes vem com ruptura, às vezes vem com silêncio, às vezes vem com uma queda inesperada que desmonta a imagem que você tinha de si mesmo. Há algo poderoso acontecendo quando você atravessa uma fase difícil e decide não se tornar amargo, porque a dor pode ensinar, ou pode endurecer, pode expandir, ou pode fechar. Pode gerar profundidade, ou pode gerar ressentimento. A escolha não está na ausência da dor, está na direção que você dá a ela. Talvez você esteja se perguntando por que certas coisas precisaram acontecer. Por que algumas portas se fecharam quando você tinha tanta expectativa? Por que pessoas que prometeram ficar decidiram ir embora? Por que planos cuidadosamente construídos ruíram? Mas e se essas rupturas não forem castigos? E se forem redirecionamentos? E se aquilo que você perdeu estava impedindo você de acessar algo maior? Existe uma confiança que nasce quando você aceita que as fases da vida não são aleatórias. Elas oscilam para desenvolver, oscilam para fortalecer áreas que estavam frágeis, oscilam para quebrar ilusões que estavam sustentando decisões equivocadas, oscilam para revelar quem você realmente é quando tudo que era apoio externo desaparece. Quando você entende isso, o choro deixa de ser desespero e passa a ser processo. O deserto deixa de ser abandono e passa a ser preparação. A espera deixa de ser atraso e passa a ser alinhamento. Não significa que a dor some, significa que ela ganha sentido. E quando a dor ganha sentido, ela perde o poder de destruir. Você não foi criado para viver anestesiado por uma felicidade artificial. Foi criado para sentir, atravessar, aprender e evoluir. E talvez a maior prova de maturidade seja aceitar que nem todos os dias serão fáceis, mas todos os dias podem ensinar algo. Há uma diferença brutal entre quem atravessa fases reclamando e quem atravessa fases aprendendo. Quem reclama permanece no mesmo lugar emocionalmente, mesmo que o tempo passe. Quem aprende, cresce, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. O cenário pode demorar a responder, mas o interior pode ser transformado imediatamente. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Quando você decide que não vai mais permitir que uma fase determine sua identidade, que não vai mais dizer eu sou um fracasso, quando na verdade está apenas enfrentando um desafio, que não vai mais definir seu valor com base em circunstâncias momentâneas, porque ninguém sorri o tempo todo e ninguém chora o tempo todo. A vida é movimento e o movimento exige resistência, exige consciência, exige coragem para continuar mesmo quando a vontade é parar. Se hoje é dia de chorar, chore, mas não pare. Se hoje é dia de lutar, lute, mas não endureça o coração. Se hoje é dia de esperar, espere, mas não abandone a esperança, porque assim como nenhuma noite é eterna, nenhum inverno é definitivo. O que parece fim pode estar sendo apenas transição. O que parece perda pode estar sendo apenas troca. O que parece atraso pode estar sendo apenas preparação. E você ainda não viu tudo o que pode se tornar. Porque existe um momento muito específico na jornada em que você percebe que não está mais lutando contra o mundo, está lutando contra a própria mente. E essa é a batalha mais silenciosa de todas. Não há plateia, não há aplausos, não há testemunhas, apenas pensamentos repetindo cenários negativos, ampliando medos, projetando fracassos que ainda nem aconteceram. É nesse ponto que muitos desistem, não porque a situação é insuportável, mas porque a narrativa interna se tornou esmagadora. A mente começa a dizer que não vale a pena, que é melhor aceitar menos, que talvez você não tenha sido feito para mais, que talvez os outros tenham algo que você não tem. Mas toda vez que você enfrenta um pensamento limitante e decide não aceitá-lo como verdade absoluta, algo muda. Não no cenário externo imediatamente, mas dentro. Você começa a perceber que força não é ausência de medo. Força é continuar apesar dele. Coragem não é não sentir dor.
coragem é agir mesmo sentindo. Há pessoas que vivem anos acreditando que a vida lhes deve algo, que o tempo deveria ser mais gentil, que as oportunidades deveriam ser mais claras, que o caminho deveria ser mais fácil. E essa expectativa constante gera frustração permanente, porque a vida não responde a exigências emocionais. Ela responde a movimento consistente. Talvez você esteja esperando o momento ideal para recomeçar, esperando se sentir totalmente preparado, esperando que todas as dúvidas desapareçam. Mas o momento ideal raramente chega com aviso. Ele aparece disfarçado de desconforto, de necessidade, de urgência silenciosa. Há uma diferença enorme entre estar cansado e estar derrotado. Cansaço é sinal de esforço. Derrota é decisão interna. Você pode estar exausto, mas ainda determinado. Pode estar ferido, mas ainda consciente do que quer construir. Pode estar inseguro, mas ainda disposto a tentar de novo. E tentar de novo exige humildade. Exige aceitar que você errou em alguns pontos, que confiou demais em certas pessoas, que ignorou sinais claros, que demorou para agir. Mas reconhecer isso não diminui você. Pelo contrário, amplia sua consciência. E consciência é base de crescimento real. Há fases em que tudo parece avançar e há fases em que parece que nada se move. Mas até a estagnação aparente pode estar preparando o terreno. Raízes crescem no escuro antes que qualquer fruto apareça. Estruturas se fortalecem debaixo da superfície antes que alguém perceba evolução externa. Se você julga sua jornada apenas pelos resultados visíveis, pode se frustrar cedo demais. Porque nem tudo que está sendo construído aparece de imediato. Algumas transformações são internas, são invisíveis, são silenciosas, mas são exatamente elas que sustentam conquistas futuras. Talvez você esteja atravessando um período em que não recebe reconhecimento, em que seu esforço não é notado, em que suas tentativas parecem pequenas demais. Mas crescimento não depende de aplausos, depende de continuidade, depende de permanecer fiel ao processo, mesmo quando ninguém está assistindo. Existe uma força absurda em quem decide continuar quando seria mais fácil parar. Uma força que não é barulhenta, mas é consistente. Não é explosiva, mas é resistente. Essa força nasce quando você entende que sua identidade não está presa a uma fase específica. Você não é o erro que cometeu, não é a perda que sofreu, não é a opinião negativa que recebeu, não é a crise que enfrentou. Tudo isso são acontecimentos, e acontecimentos passam, mas aquilo que você desenvolve durante o processo permanece. Quando você aceita que haverá dias difíceis, eles deixam de surpreender. Quando você entende que haverá momentos de dúvida, você não entra em pânico ao senti-los. Quando você compreende que haverá perdas, você aprende a valorizar sem depender. E é exatamente essa maturidade que transforma fases em aprendizado. Porque o verdadeiro crescimento não é apenas acumular vitórias. É desenvolver equilíbrio emocional. É aprender a permanecer centrado tanto nos dias de aplauso quanto nos dias de silêncio. Você já percebeu que algumas das decisões mais importantes da sua vida nasceram em momentos de dor? Que algumas mudanças necessárias só aconteceram porque algo saiu do lugar? Que algumas reconstruções só começaram depois que algo desmoronou? Isso não significa que a dor seja desejável. Significa que ela pode ser útil. E quando você aprende a extrair utilidade de experiências difíceis, você se torna menos vulnerável a elas. A oscilação da vida não é sinal de instabilidade permanente, é sinal de dinâmica, é sinal de movimento, é sinal de que você está vivo, porque o que não oscila não cresce. O que não enfrenta resistência não fortalece. Se hoje parece que está tudo pesado, lembre-se, peso também constrói força. Se hoje parece que está tudo lento, lembre-se, lentidão também desenvolve paciência. Se hoje parece que está tudo incerto, lembre-se, incerteza também desenvolve fé. Não permita que uma estação determine seu valor. Não permita que um momento defina sua capacidade. Não permita que um capítulo apague toda a história. Porque ainda há páginas sendo escritas. Ainda há versões suas que não foram reveladas. Ainda há potenciais
que não foram ativados. E o que hoje parece limite pode estar sendo apenas o ponto exato onde sua expansão começa. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja que crescimento quase nunca é confortável. Ele exige ruptura de padrões antigos, exige abandonar versões que já não servem mais, exige desapegar da imagem que você construiu para se proteger. Porque às vezes aquilo que você chama de identidade é apenas um mecanismo de defesa criado para sobreviver a fases anteriores. Há pessoas que se acostumam tanto com a dor que começam a ter medo da alegria. E há pessoas que se acostumam tanto com momentos bons que entram em desespero quando enfrentam a primeira dificuldade. O equilíbrio está em entender que nenhum extremo é definitivo, nem o topo é permanente, nem o vale é eterno. Quando você começa a aceitar essa dinâmica, algo se organiza internamente. Você deixa de reagir impulsivamente a cada oscilação, deixa de transformar pequenos obstáculos em catástrofes emocionais, deixa de se definir por circunstâncias temporárias. A maturidade emocional não significa ausência de sentimento, significa consciência sobre ele. Significa sentir tristeza sem se declarar derrotado, significa sentir medo sem abandonar o caminho, significa sentir cansaço sem desistir da construção. Talvez você esteja carregando culpas antigas, decisões que gostaria de ter tomado diferente, palavras que gostaria de não ter dito, oportunidades que deixaram escapar. Mas viver preso ao que já aconteceu é transformar memória em prisão. O passado pode ensinar, mas não pode comandar. Existe um momento em que você precisa parar de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? A primeira pergunta alimenta vitimização. A segunda alimenta crescimento. Você não controla tudo o que acontece, mas controla o significado que dá aos acontecimentos. E significado molda postura. Postura molda decisão. Decisão molda destino. Há uma força silenciosa sendo construída em quem aprende a atravessar fases sem perder a essência. Uma força que não depende de circunstâncias externas para existir. Uma estabilidade que não é baseada em ausência de problemas, mas em consciência de propósito. Porque quando você entende quem é, as oscilações deixam de definir seu valor. Se você não sabe quem é, qualquer opinião pode abalar, qualquer crítica pode desmontar, qualquer rejeição pode parecer sentença. Mas quando há clareza interna, você ouve, filtra, aprende e continua. Muitas vezes, a dor não está apenas no que aconteceu, mas na resistência em aceitar que aconteceu. A negação prolonga o sofrimento. A aceitação abre espaço para a transformação. Aceitar não é concordar, não é gostar, não é se conformar. É reconhecer a realidade para então agir com lucidez. Há batalhas que você venceu sem perceber. Momentos em que pensou que não suportaria, mas suportou. Dias em que acreditou que não levantaria, mas levantou. Conversas difíceis que enfrentou. Decisões que tomou com medo, mas tomou mesmo assim. Isso é força, mesmo que você não tenha chamado assim. Talvez você esteja esperando uma grande vitória para validar sua jornada, mas talvez as pequenas resistências diárias já sejam provas suficientes de que há algo sólido sendo formado dentro de você. A vida não exige perfeição constante, exige perseverança consciente, exige disposição para aprender com os erros em vez de se punir eternamente por eles. Exige coragem para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Não existe sorriso eterno. E isso é libertador, porque significa que a dor também não é eterna. Tudo passa, mas enquanto passa, constrói. Enquanto dói, ensina. Enquanto pressiona, fortalece. O que define sua trajetória não é a ausência de desafios, é a forma como você atravessa cada um deles, com revolta ou com aprendizado, com paralisia ou com movimento, com medo dominante ou com fé ativa. Talvez hoje você esteja no meio do processo e ainda não consiga enxergar o resultado. E tudo bem, nem todo o resultado é visível durante a construção. Algumas obras exigem tempo, exigem silêncio, exigem confiança. Se há algo que pode ser decidido agora, é a postura. Decidir que não vai transformar fase em identidade. Decidir que não vai transformar
transformar dor em moradia, decidir que vai atravessar, mesmo que lentamente, porque o deserto nunca foi lugar de permanência, é lugar de passagem, e quem atravessa com consciência não sai igual, sai mais firme, mais atento, mais preparado, e quando o tempo de sorrir chegar novamente, você não será a mesma pessoa que já foi. Haverá profundidade no seu sorriso, haverá gratidão genuína, haverá maturidade que só quem enfrentou tempestades entende. Nada do que você vive é inútil quando é transformado em aprendizado. Nada do que você enfrentou foi em vão quando se tornou consciência. Ainda há estrada pela frente, ainda há capítulos sendo escritos, ainda há crescimento acontecendo, mesmo que você ainda não veja. E a fase que hoje parece pesar pode estar sendo exatamente o peso necessário para fortalecer aquilo que amanhã sustentará seus maiores avanços. E existe algo que transforma completamente a maneira como você atravessa qualquer fase: responsabilidade interna. Não a culpa, não o peso excessivo de achar que tudo é sua falha, mas a responsabilidade de reconhecer que, mesmo quando não escolheu o que aconteceu, pode escolher o que faz a partir disso. Enquanto você espera que o mundo mude para então se posicionar, a vida continua passando. Enquanto você aguarda que alguém reconheça seu valor para então acreditar em si, o tempo segue avançando. E tempo é um recurso que não retorna. Ele não espera sua preparação perfeita. Ele apenas continua. Há uma força absurda em quem decide parar de terceirizar a própria evolução. Em quem entende que, embora não controle tudo, controla sua disciplina, sua constância, sua postura. Você não controla a tempestade, mas controla se constrói abrigo ou se permanece exposto reclamando do vento. Talvez uma das maiores libertações seja compreender que ninguém vai viver sua jornada por você. Ninguém vai sentir suas dores da mesma forma. Ninguém vai lutar suas batalhas internas. Podem apoiar, podem aconselhar, podem estar ao lado, mas o passo final sempre será seu. E é nesse momento que a mentalidade começa a se transformar, porque você deixa de esperar resgates externos e começa a desenvolver autonomia emocional. Começa a entender que, mesmo nas fases mais difíceis, ainda há algo que pode ser feito. Ainda há uma decisão que pode ser tomada. Ainda há uma atitude que pode ser ajustada. Você já percebeu como duas pessoas podem atravessar situações parecidas e sair completamente diferentes? Uma sai amarga, outra sai fortalecida. Uma sai ressentida, outra sai consciente. A diferença raramente está no tamanho da dificuldade. Está na forma como a dificuldade é interpretada. Interpretação molda experiência. Se você interpreta a dor como punição permanente, ela pesa mais. Se interpreta como processo de lapidação, ela ganha propósito. E propósito muda completamente a resistência interna. Há um momento específico na vida em que você percebe que não pode mais viver no automático, que não pode mais reagir a tudo impulsivamente, que não pode mais permitir que emoções momentâneas determinem decisões permanentes. Esse momento é um divisor invisível. É quando você começa a se tornar verdadeiramente responsável pela própria trajetória. Não significa que tudo se torna fácil. Significa que você se torna mais consciente. E consciência reduz o impacto do caos, porque você entende que fases difíceis não são sinal de abandono, mas parte do desenvolvimento. Talvez você tenha passado tempo demais tentando evitar desconforto, fugindo de conversas difíceis, evitando decisões necessárias, adiando mudanças importantes. Mas aquilo que é evitado tende a crescer. E chega um ponto em que a única opção saudável é encarar. Encarar não é agir sem medo, é agir apesar dele. É reconhecer vulnerabilidades, mas não permitir que elas comandem sua vida. É aceitar que há limitações, mas trabalhar para expandi-las gradualmente. Existe uma diferença profunda entre sofrer e aprender. Sofrer é permanecer preso ao acontecimento. Aprender é extrair consciência dele. Você pode passar anos sofrendo a mesma situação porque nunca decidiu aprender com ela. Ou pode atravessar uma vez, absorver o ensinamento e seguir com uma base mais sólida. A vida não está tentando destruir você, está tentando amadurecer você. E amadurecimento exige confronto com realidades que nem sempre são confortáveis. Exige reconhecer que houve erros, que houve ingenuidade, que houve escolhas precipitadas, mas também exige reconhecer que houve coragem.
que houve resistência, que houve tentativa. Você não é apenas suas falhas, também é suas superações, também é sua persistência silenciosa, também é cada vez que decidiu continuar mesmo quando ninguém estava olhando. Se hoje você sente que está em um ponto de pressão, talvez esteja exatamente no ponto de transformação, porque pressão molda, pressão define formato, pressão revela estrutura e sem pressão, muitas capacidades permanecem adormecidas. Talvez o que esteja sendo exigido agora não seja mais força bruta, mas constância. Não seja mais explosão de motivação, mas disciplina diária. Não seja mais grandes promessas, mas pequenas ações repetidas. A maioria das pessoas não desiste por falta de capacidade. Desiste por falta de consistência. Começa com intensidade e abandona na primeira dificuldade. Mas quem aprende a atravessar fases entende que constância supera impulso. Você não precisa vencer tudo de uma vez. Precisa continuar. Não precisa provar nada para todos. Precisa ser coerente consigo. Não precisa eliminar toda a insegurança antes de agir. Precisa agir apesar dela. Porque ninguém permanece no mesmo estado para sempre. Nem alegria constante, nem dor constante. A vida é cíclica. E cada ciclo traz aprendizado diferente. Se você está sorrindo hoje, aproveite com gratidão. Não como direito adquirido, mas como presente. Se está chorando hoje, atravesse com consciência. Não como sentença final, mas como processo. A única coisa realmente permanente é a transformação. Você nunca sai de uma fase exatamente como entrou. Algo muda, algo ajusta, algo amadurece. E se você decidir atravessar com responsabilidade, com consciência e com perseverança, a fase que parecia obstáculo se tornará fundamento. Porque no fim, não é a ausência de problemas que constrói grandeza. É a capacidade de suportar, aprender e continuar. E você ainda está aqui. Isso já diz muito. E estar aqui, apesar de tudo, não é algo pequeno. É prova de que existe dentro de você uma força que talvez nem tenha sido totalmente reconhecida ainda. Porque houve dias em que parecia impossível continuar. Houve noites em que o silêncio foi pesado demais. Houve momentos em que a vontade de desistir sussurrou com insistência. E ainda assim, você atravessou. Talvez não com a postura mais confiante. Talvez não com todas as respostas. Talvez com medo, insegurança, dúvidas. Mas atravessou. E isso já revela algo essencial. Você é mais resistente do que imagina. Existe uma diferença profunda entre quebrar e se reconstruir. Algumas fases parecem quebrar tudo. Planos, expectativas, relacionamentos, autoimagem. Mas a quebra não é necessariamente o fim. Às vezes, é o início de uma reconstrução mais consciente, porque aquilo que foi construído sem base sólida não resiste às primeiras pressões. E quando desmorona, dói, mas também revela onde era preciso reforçar. Você já percebeu que as maiores mudanças da sua vida talvez não tenham começado em dias confortáveis? Talvez tenham começado em momentos de desconforto extremo, quando você foi forçado a repensar decisões, quando percebeu que não podia continuar do mesmo jeito, quando sentiu que, se não mudasse algo, permaneceria preso no mesmo ciclo. Ciclos se repetem até que você aprenda a lição que eles carregam. Não é punição, é repetição pedagógica. Enquanto você insiste nos mesmos padrões, os mesmos resultados tendem a aparecer. E chega um momento em que a dor da permanência se torna maior do que o medo da mudança. É aí que a transformação começa. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Cansado de repetir comportamentos que não trazem crescimento. Cansado de aceitar menos do que sabe que pode viver. Cansado de justificar a própria estagnação. E esse cansaço pode ser um sinal, não de fracasso, mas de prontidão para a mudança. Mudar exige coragem. Porque mudar significa abrir mão do conhecido, mesmo que o conhecido seja desconfortável. Significa abandonar zonas que parecem seguras, mas que na verdade limitam. Significa aceitar que a versão antiga de você não é suficiente para sustentar o próximo nível de crescimento. Existe uma versão sua que ainda não foi totalmente ativada. Uma versão mais consciente, mais disciplinada, mais resiliente, mas ela não nasce automaticamente
automaticamente. Ela é desenvolvida através de decisões diárias, pequenas escolhas, ajustes constantes. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade para provar seu valor, mas grandes oportunidades costumam aparecer para quem já está preparado. E preparação não acontece apenas em dias bons. Acontece principalmente em dias difíceis. Cada fase que você atravessa está adicionando algo à sua estrutura interna: paciência, discernimento, autocontrole, capacidade de lidar com frustração. E essas características não aparecem em ambientes totalmente confortáveis. Elas são forjadas no atrito. Se tudo tivesse sido fácil até aqui, talvez você não teria desenvolvido a maturidade que tem hoje. Talvez ainda reagisse impulsivamente a qualquer crítica. Talvez ainda dependesse excessivamente da aprovação dos outros. Talvez ainda confundisse validação externa com valor interno. Mas cada desafio ajustou algo. Cada decepção afinou seu discernimento. Cada perda ensinou valorização. Cada erro ensinou responsabilidade. Você não é a mesma pessoa de anos atrás. E isso não é coincidência, é processo. Talvez hoje você ainda não veja claramente o resultado final. Talvez ainda existam dúvidas sobre o futuro, mas crescimento não exige visão completa do destino. Exige confiança no próximo passo. Há algo poderoso em decidir continuar mesmo sem garantias, porque garantias quase nunca são dadas antes da ação. Elas costumam aparecer como consequência dela. Você não precisa ter certeza absoluta de tudo para avançar. Precisa apenas de convicção suficiente para dar o próximo passo. E depois, o próximo. E depois, outro. Se hoje a fase é de espera, aprenda a esperar sem paralisar. Se é de luta, lute com consciência. Se é de reconstrução, reconstrua com base mais sólida. Nada do que você viveu foi inútil quando você decide usar como aprendizado. Nada foi desperdiçado quando você transforma a experiência em sabedoria. A vida continua oscilando e continuará, mas cada oscilação pode ser enfrentada com mais equilíbrio do que a anterior, porque você está aprendendo, está amadurecendo, está fortalecendo áreas que antes eram frágeis. Não existe sorriso eterno, mas existe maturidade para sorrir com gratidão quando ele vier. Não existe choro eterno, mas existe consciência para atravessá-lo sem se perder. E quando você olha para trás daqui a algum tempo, talvez perceba que exatamente essa fase, que parecia pesada demais, foi a que mais desenvolveu sua estrutura interna. Você ainda está em construção, ainda está crescendo, ainda está se tornando, e isso significa que a história não terminou. E enquanto a história não termina, há algo que precisa ser lembrado constantemente. Você não está atrasado. Pode parecer que todos ao redor estão avançando mais rápido. Pode parecer que algumas pessoas encontraram clareza antes. Pode parecer que certas conquistas deveriam ter acontecido há muito tempo. Mas comparação distorce percepção. Cada jornada carrega um ritmo próprio. Forçar o tempo não acelera a maturidade. Apenas gera ansiedade. As sementes que brotam em dias. Outras levam anos para romper o solo, mas ambas estão vivas durante o processo invisível. O fato de você ainda não enxergar resultados externos não significa que nada esteja acontecendo. Muitas transformações são subterrâneas, e aquilo que cresce por dentro sustenta o que aparecerá por fora. Talvez você esteja exigindo de si respostas que ainda estão sendo formadas. Talvez esteja cobrando estabilidade em um momento que ainda é de construção. Mas construção envolve poeira, envolve ajustes, envolve barulho interno. E não há problema nisso. Existe uma diferença entre estar perdido e estar em transição. Quando você está perdido, não há direção alguma. Quando está em transição, existe movimento, ainda que confuso. E muitas vezes, a sensação de desorientação é apenas o desconforto de deixar uma versão antiga para trás. Há pessoas que passam a vida inteira tentando manter uma imagem que já não corresponde ao que são por dentro, sorrindo quando estão exaustas, concordando quando querem discordar, permanecendo onde deveriam sair. Mas essa tentativa constante de manter aparência custa caro emocionalmente. Chega um momento em que a alma pede autenticidade. Ser autêntico não significa ser perfeito, significa ser honesto com
consigo, admitir quando algo dói, admitir quando algo não faz mais sentido, admitir quando é necessário mudar rota. E essa honestidade interna fortalece muito mais do que qualquer máscara. Talvez você esteja cansado não apenas das dificuldades externas, mas de lutar contra si mesmo, de fingir força quando está fragilizado, de fingir segurança quando está inseguro. Mas reconhecer fragilidade não diminui sua força, torna-a mais real. Há uma coragem silenciosa em quem decide parar de se esconder atrás de versões idealizadas e começa a trabalhar na própria evolução com humildade. Humildade para aprender, para corrigir, para ouvir, para ajustar. Você não precisa provar para o mundo que é invencível. Precisa apenas ser consistente com aquilo que deseja construir. Invencibilidade é ilusão. Resiliência é realidade. Resiliência não impede quedas, ensina a levantar. E levantar não é um ato único, é repetido. Às vezes você levanta pela manhã, às vezes levanta emocionalmente após uma crítica, às vezes levanta financeiramente após uma perda, às vezes levanta espiritualmente após uma crise de fé. Levantar é processo contínuo. Não existe crescimento sem desconforto. E talvez o que mais esteja incomodando seja o fato de que você já não aceita permanecer na mesma condição. Isso é sinal de evolução. Quando você começa a sentir incômodo com a própria estagnação, significa que algo dentro de você deseja expansão. Expansão exige responsabilidade, exige disciplina, exige aceitar que resultados não aparecem sem consistência. E consistência é construída em dias comuns, não apenas em momentos extraordinários. Você pode não controlar todas as fases, mas pode decidir não desperdiçá-las. Pode decidir que cada dificuldade será transformada em aprendizado. Pode decidir que cada erro será analisado e não apenas lamentado. Pode decidir que cada queda será ponto de ajuste e não ponto final. O que determina sua trajetória não é a intensidade de um único momento, mas a soma das pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Pequenas escolhas moldam grandes destinos. Talvez você esteja esperando um sinal externo para continuar, mas talvez o simples fato de ainda estar buscando sentido já seja o sinal de que não deve parar. A vida oscila, sempre oscilou, sempre oscilará, e essa oscilação não é falha do sistema, é parte da dinâmica que desenvolve equilíbrio. Quem aprende a atravessar picos e vales com consciência, desenvolve estabilidade interna. Você pode não ter controle sobre quando o inverno chega, mas pode decidir como atravessá-lo. Pode decidir se usará o tempo frio para se fortalecer ou para se paralisar. Pode decidir se transformará a espera em preparação ou em reclamação. Não existe sorriso eterno, e isso é libertador, porque significa que as dores também não são eternas. Tudo passa, mas nem tudo transforma. Só transforma aquilo que você decide usar como aprendizado. A fase que hoje parece pesada pode estar sendo exatamente o ajuste necessário para alinhar sua vida com algo maior, algo mais consciente, algo mais verdadeiro. Você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda está tentando, ainda está refletindo. Isso significa que a história continua sendo escrita, e enquanto houver movimento, haverá possibilidade de mudança. Enquanto houver consciência, haverá oportunidade de crescimento. Enquanto houver disposição para continuar, haverá construção acontecendo. E talvez, mais cedo do que imagina, você olhe para trás e perceba que exatamente essa fase que parecia incerta foi o ponto em que sua maturidade se consolidou. Porque ninguém permanece o mesmo depois de atravessar com consciência. E você está atravessando. E atravessar não significa apenas suportar. Significa transformar. Significa permitir que aquilo que foi dor se torne direção. Que aquilo que foi perda se torne clareza. Que aquilo que foi silêncio se torne escuta interior. Há momentos em que você olha para trás e percebe que estava pedindo respostas, quando na verdade precisava de maturidade para entender as perguntas. Estava pedindo alívio imediato, quando precisava de estrutura emocional para sustentar algo maior. Estava pedindo que tudo fosse fácil, quando o que estava sendo preparado exigia força. Nem sempre você
percebe no instante em que está acontecendo. Às vezes, só entende depois. Só reconhece o propósito quando já atravessou. Só enxerga o crescimento quando compara quem era antes com quem se tornou agora. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo neste momento. Você ainda está no meio da travessia, ainda sente o peso, ainda sente a incerteza, mas já não é a mesma pessoa que começou. Já pensa diferente, já reage diferente, já enxerga padrões que antes ignorava. Isso é evolução. Você não precisa ter tudo resolvido para estar crescendo. Crescimento não exige cenário perfeito, exige consciência ativa, exige disposição para continuar aprendendo. Talvez você tenha tentado controlar tudo por muito tempo, tentado garantir que nada saísse do planejado, tentado evitar qualquer tipo de dor, mas controlar não é o mesmo que viver. E viver envolve risco, envolve vulnerabilidade, envolve aceitar que nem tudo depende exclusivamente da sua vontade. Existe uma força silenciosa em quem aprende a confiar mesmo sem enxergar tudo. Não é passividade, não é acomodação, é equilíbrio entre agir e aceitar, entre lutar e soltar, entre insistir e descansar. Descansar também faz parte do processo. Há fases em que você precisa agir intensamente e há fases em que precisa respirar, reorganizar, refletir. O erro está em confundir descanso com desistência. Descanso prepara, desistência paralisa. Se você já passou por dias em que parecia não ter saída, mas hoje está aqui, então já provou para si que é capaz de atravessar. Talvez ainda não tenha chegado onde deseja, mas já saiu de lugares que antes pareciam permanentes. A vida não se move apenas em linha reta. Ela se move em ciclos, e cada ciclo carrega aprendizado específico. Resistir ao ciclo apenas prolonga o desconforto. Aceitar o ciclo acelera o amadurecimento. Você pode olhar para suas cicatrizes e enxergar fracassos, ou pode enxergar provas de sobrevivência, pode enxergar erros, ou pode enxergar experiência acumulada. O significado que você escolhe muda a maneira como você se posiciona diante do próximo desafio. Talvez você ainda esteja esperando uma grande confirmação externa para acreditar que está no caminho certo, mas talvez o caminho certo seja exatamente aquele que está desenvolvendo sua consciência, mesmo que ainda não traga todos os resultados visíveis. Há pessoas que alcançam conquistas externas sem maturidade interna, e quando a primeira grande pressão surge, tudo desmorona. Outras desenvolvem maturidade antes de conquistar visibilidade, e quando a oportunidade aparece, já estão preparadas para sustentá-la. Talvez o processo que hoje parece lento esteja fortalecendo suas bases, porque o que cresce rápido demais muitas vezes não cria raiz suficiente para sustentar tempestades. Você não foi feito para viver apenas os dias leves. Foi feito para atravessar os dias pesados e sair mais consciente. Não foi feito para evitar desafios. Foi feito para amadurecer através deles. Não existe sorriso eterno. E isso impede que você se acomode demais nos dias bons. Não existe choro eterno. E isso impede que você se desespere demais nos dias difíceis. Tudo é movimento. E no meio desse movimento, existe algo que pode permanecer constante. Sua decisão de continuar. Continuar mesmo quando não entende tudo. Continuar mesmo quando a resposta ainda não apareceu. Continuar mesmo quando a fase parece longa demais. Porque o deserto nunca foi destino. É travessia. E toda travessia carrega transformação. Se hoje a fase é de silêncio, use para fortalecer sua mente. Se é de pressão, use para desenvolver resistência. Se é de espera, use para alinhar intenções. Se é de reconstrução, use para erguer com mais consciência. Você não precisa sair dessa fase igual entrou. Pode sair mais forte, mais equilibrado, mais lúcido. E quando o tempo de sorrir chegar novamente, porque ele chegará, seu sorriso não será superficial, será profundo, carregado de entendimento, carregado de gratidão, carregado de maturidade. E se hoje é tempo de chorar, chore com consciência de que não é eterno. Nada é eterno além da mudança. E a mudança, quando aceita com coragem, se torna crescimento. Você ainda está em construção, ainda está evoluindo, ainda está atravessando. E atravessar com consciência já é vitória. E talvez o mais poderoso de tudo seja compreender que
que você não precisa esperar o fim da tempestade para começar a se fortalecer. Você pode se fortalecer no meio dela. Pode desenvolver clareza enquanto o cenário ainda está confuso. Pode construir estabilidade interna mesmo quando o ambiente externo está instável. Existe um momento em que você percebe que não é mais a circunstância que define sua paz, mas a consciência que você desenvolveu. Porque paz não é ausência de conflito, é equilíbrio no meio dele. Não é falta de problema, é maturidade para atravessar problemas sem perder o centro. Talvez você tenha passado tempo demais tentando eliminar toda a dor antes de permitir-se viver plenamente. Mas viver plenamente inclui aceitar que haverá desafios. E aceitar não enfraquece. Aceitar fortalece. Porque quando você para de lutar contra a realidade e começa a agir a partir dela, suas decisões se tornam mais estratégicas. Você não precisa ser a pessoa mais forte do mundo. Precisa apenas ser mais forte do que a versão sua que queria desistir ontem. Crescimento não é competição com os outros, é superação interna constante. Houve dias em que você pensou que não suportaria e suportou. Houve dias em que achou que não teria forças para continuar e continuou. Houve momentos em que acreditou que tudo estava perdido e mesmo assim, algo dentro de você escolheu permanecer. Esse algo é sua essência resiliente, é sua capacidade de reconstrução. É a prova de que você não é feito de fragilidade permanente, mas de adaptação constante. Talvez você ainda esteja esperando que alguém reconheça o quanto foi difícil, que alguém valide o esforço silencioso que ninguém viu, mas nem sempre haverá reconhecimento imediato. E tudo bem, nem todo crescimento é público, nem toda evolução é visível. O que importa é que você sabe o que enfrentou, sabe o que superou, sabe o que aprendeu. Há algo profundamente transformador quando você decide que não será definido pelas fases, mas desenvolvido por elas. Quando entende que cada oscilação carrega uma oportunidade de amadurecimento. Se a fase é de luta, que ela fortaleça. Se é de espera, que ela alinhe. Se é de reconstrução, que ela ensine a erguer melhor. Se é de silêncio, que ela desenvolva a escuta interior. Nada do que você atravessou foi desperdício quando você decide transformar em consciência. Nada foi em vão quando você escolhe crescer a partir disso. Não existe sorriso eterno, e isso impede que você se acomode demais. Não existe choro eterno, e isso impede que você desespere demais. A vida oscila, sempre vai oscilar, mas você pode aprender a manter estabilidade interna mesmo quando o cenário muda. E talvez seja essa a verdadeira maturidade. Não viver em função de fases, mas viver com consciência durante cada uma delas. Você não está no fim, está no processo. E processo não é punição, é preparação. Talvez hoje ainda existam dúvidas, talvez ainda haja medo, talvez ainda existam dias difíceis, mas nada disso é definitivo. O que é definitivo é a possibilidade de crescimento que existe enquanto você continua. Você não foi feito para permanecer pequeno, não foi feito para viver preso a capítulos antigos, não foi feito para aceitar que a dor é identidade, foi feito para atravessar, para aprender, para amadurecer, para se tornar. E quando alguém perguntar como você conseguiu atravessar aquela fase difícil, talvez a resposta seja simples. Você decidiu não transformar a dor em moradia, decidiu não permitir que uma estação determinasse sua história inteira, decidiu continuar e continuar. Mesmo quando tudo parece incerto, é um dos atos mais poderosos que existem, porque fases passam, ciclos encerram, tempestades cessam, e quem atravessa com consciência sai diferente, mais firme, mais lúcido, mais forte. Você ainda está aqui, e isso significa que ainda há crescimento acontecendo. E no fim de tudo, quando você olhar para trás e revisitar cada fase que atravessou, talvez perceba que aquilo que parecia apenas dor era, na verdade, construção silenciosa, que aquilo que parecia atraso era alinhamento, que aquilo que parecia perda era redirecionamento. Você não é a fase difícil que atravessou, você é a consciência que desenvolveu durante ela. Existe algo extremamente poderoso em quem entende que a vida não é sobre eliminar desafios, mas sobre amadurecer através deles. Porque quando você para de lutar contra a existência das estações e começa a extrair aprendizado delas,
delas, sua postura muda, sua energia muda, sua visão muda. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está formando em mim? E essa mudança de pergunta muda absolutamente tudo. Talvez você ainda não tenha alcançado tudo o que deseja. Talvez ainda esteja no meio do caminho. Mas estar no meio não significa fracasso. Significa continuidade. A vida não é construída apenas em grandes vitórias. Ela é moldada nos dias comuns, nas pequenas decisões, nas escolhas repetidas, quando ninguém está olhando. É ali que o caráter é formado. É ali que a estrutura emocional é fortalecida. Não existe sorriso eterno, e isso ensina gratidão. Não existe choro eterno, e isso ensina esperança. As fases oscilam para que você cresça, para que você desenvolva equilíbrio, para que aprenda a não se perder nem no excesso de euforia, nem no excesso de desespero. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Já atravessou momentos que pareceram finais definitivos. Já se levantou de situações que acreditou que o quebrariam completamente. E ainda está aqui. Isso não é coincidência. É prova de que há dentro de você uma capacidade de reconstrução que talvez ainda não tenha sido totalmente explorada. Talvez o próximo sorriso seja mais consciente. Talvez a próxima vitória seja mais valorizada. Talvez a próxima fase difícil seja atravessada com mais equilíbrio, porque você está aprendendo, está amadurecendo, está entendendo que a vida não precisa ser perfeita para ser significativa. Está compreendendo que crescimento não é ausência de dor, mas transformação dela. E quando alguém perguntar qual foi o segredo para continuar mesmo quando parecia impossível, talvez a resposta seja simples. Você decidiu não desistir. Decidiu não transformar fase em identidade. Decidiu não morar no deserto. Decidiu atravessar. E atravessar, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com incerteza, é o que separa quem permanece paralisado de quem evolui. Não é errado chorar. Errado é parar. Não é errado sentir. Errado é se declarar incapaz. A vida continuará oscilando, mas você pode continuar crescendo. E enquanto houver crescimento, haverá propósito. Enquanto houver propósito, haverá direção. E enquanto houver direção, sempre haverá um próximo passo. Dê o próximo passo. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja silencioso, mesmo que ninguém veja. Porque é assim que as fases passam. E é assim que você se torna tudo aquilo que ainda está em construção.